Saíram já diretamente do esgoto e estão lá com o Berlusconi no Partido da Liberdade. E aí eu fico doida. Eu botei a mão na cabeça e falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Eu tinha essa reportagem da morte do pai dela. Aí eu peguei essa matéria, que tinha fotografia do rapaz, e ele contava os detalhes da morte do Eduardo, porque ele tinha visto. Aí a Eduarda voltou da escola, tudo mais, eu sentei ela numa cadeira, coloquei ela lá na minha frente e disse para ela, agora você vai ler. Eu botei o jornal fascista aqui, na mesa, e botei o outro. Eu falei, o que é isso aqui? Da onde vem isso? Ela falou, não, essa minha amiga da escola, essa minha companheira de escola, me trouxe para mim ler, porque ela frequenta essa associação de jovens. Falei, não, isso não é uma associação de jovens. Eles são os fascistas, esses são nazistas fascistas, eles fizeram o Holocausto, tiveram da parte do Holocausto, onde mataram 6 milhões de pessoas, assassinaram um monte de gente na Argentina, 30 mil pessoas na Argentina, eles mataram um monte de gente na América Latina e mataram teu pai. São gente igual a essa que fizeram isso. E ela me olhou com aqueles olhos vidrados quase, que já mudou de cor, igualzinho o pai dela que mudava de cor quando eu estava assim, começou a chorar. Eu falei, não, não, você vai ler. E ela começou a fazer, como assim, olhando para o jornal, como se estivesse lendo. Eu falei, não, não, você vai ler em alta voz porque eu quero ouvir. Porque nós agora vamos discutir isso aí. Aí eu fui de uma crueldade incrível, ela caiu num choro, eu não quero ler, eu já sei essa história, eu não quero ler. E chorava, chorava, chorava. Bem, afinal eu parei de fazer isso, abracei ela e disse que não podia, ela não podia ter nada que ver com essa gente. E aí eu fui num centro especializado aqui, né, aqui em Roma, de neurologia infantil, neuropsiquiatria infantil. Aí eu levei ela para lá, e levei toda a família, levei Leonardo, só faltou o cachorro. E eu cheguei louca, dizendo assim, eu me mato. Eu não posso pensar a ideia de que minha filha faça uma coisa, uma opção desse tipo. Aí eu fui parar com uma neuropsiquiatra, a Eduarda com outra, e uma coisa eu aprendi. A primeira coisa que me diz a terapista para mim, diz assim, a Eduarda não é fascista. Então ela não tinha nenhuma identificação com essa gente. Era uma relação de amizade, ela não sabia nem o que era aquilo que os caras estavam escrevendo. Era um negócio só provocatório. Como diz assim, que falava mal dos comunistas, ela me identificava de qual maneira, na área dos comunistas, era uma forma provocatória para me chamar a atenção de qualquer maneira. E a psicóloga me disse isso. E me disse, a senhora tem que absolutamente cortar essa relação ideológica com a sua filha. Filho não se cria com ideologia. Filho se cria com amor. A ditadura é sempre ruim. A ditadura é sempre um mal. Então você, como pessoa, tem sempre o direito de lutar contra a ditadura. Que não é um crime, que você não vira criminal porque aquilo é Estado de direito. A ditadura não é um direito. Não pode ser aceitado no passado e não pode ser aceitado agora, não importa se é no Brasil, se é no norte da África, ou na China, ou em outro país. Esse era o bloco da Sofia Loren, no filme O Dia Tão Especial. E via ele, ela estava sentada aqui, ou dessa janela ou dessa. Então ela olhava para lá e ele deveria estar ali. Era esse o apartamento. E era possível o lado dela. E a gente nunca vai saber se era esse o apartamento sem falar com o Heitor Escola, mas o bloco é esse, certeza absoluta.
Esse é o apartamento da Eduarda, que foi comprado em 1998 com o dinheiro da indenização do Eduardo. Ficou uns 10 anos assim, agora está livre, tivemos que reestruturar. Não foi comprado só com o dinheiro da indenização da morte do Eduardo, do reconhecimento da morte dele. Foi comprado parte com um empréstimo do banco que você pagou. E esse apartamento é um patrimônio deixado pelos dois pais dela. A reparação que fez a Comissão da Anistia, o Ministério dos Direitos Humanos, é importante, mas ainda mais importante o lado simbólico da reparação. É um reconhecimento para dizer, então, valeu a pena. A pergunta que você me fez ontem, valeu a pena, essa noite eu pensei nisso. Vale a pena se tem um reconhecimento. Senão fica sem história, fica a história sem sentido. Então eu acho que esse momento histórico é muito importante por isso, é muito importante para mim, porque dá uma razão pela morte do meu pai e pela morte também de outras pessoas. O Eduardo assumiu toda a responsabilidade daquilo que ele fez. Ele foi assassinado brutalmente, monstruosamente, depois de 109 dias de tortura. Alguém tem que me contar essa história do outro lado. Alguém sabe. Primeira coisa que eu quero saber é essa, antes de morrer. Que eu quero poder contar para as minhas netas quem fez e como foi feito. E não é um contado por nós, que sobrevivemos a isso e que sabemos como eram. Eu quero contado por eles. Se eles tiverem a coragem de fazer, eles têm que ter a coragem de apresentar a própria cara em frente a uma câmara, como eu estou fazendo nesse momento, e dizer aquilo que fez. Essa blusa, eu com minha mãe, mais ou menos, a gente tinha o mesmo corpo. Se você ver, até eu posso pôr e fica perfeitamente para mim. Quando eu fui no Brasil votar pela primeira vez, eu enfiei esse casaquinho dela e tive o prazer de apertar o botão para votar no computador, lá na máquina. E eu disse para ela, Encarnação, voltamos a votar no Brasil. Quer dizer, eu trouxe ela para votar comigo pela primeira vez. É um sufoco, uma coisa sufocada dentro desses 40 anos. Então eu tenho que absolutamente resolver. É melhor você saber que você vai viver uma experiência dolorosa, mas que depois você vai resolver dentro de você. Conciliar a experiência vivida com a tua integridade, com o teu equilíbrio, com as outras coisas positivas da tua vida. E é isso que eu espero. Eu acho que São Paulo me ajuda muitíssimo a isso, porque foi aqui onde eu vivi todos os momentos mais dolorosos da minha vida. Então é aqui que eu tenho que me curar. Não tem outro meio. Nós sabemos, Eduarda, que você foi educada, alfabetizada em outra língua. Então, você não se preocupe. Fale o seu português, que ele é o português da sua terra. Bem? Ok. Bom dia, boa tarde para todo mundo. Eu estou muito emocionada por uma série de razões. Essa viagem aqui no Brasil foi muito importante. Eu nasci outra vez. Eu não tinha certidão de nascimento, tinha dificuldade de documentação na Itália.
foi morar para a Holanda e também eles precisavam também de cidadão de nascimento e eu não tinha. Essa oportunidade dessa comissão desse processo me deu a oportunidade de enfrentar o que foi o meu passado e me dá a possibilidade de ter um futuro. Meu pai não me pegou no colo. E eu não tenho memória. Quando era criança, todo mundo me perguntava de onde eu vinha e quem eram meus pais. Depois conheciam minha mãe e quem é o teu pai. Meu pai morreu. E como é que ele morreu? Ele morreu de acidente. Ele foi embora. Eu contei um monte de mentira. Eu não conseguia enfrentar a morte do meu pai. Não conseguia ser diferente lá na Itália, ser diferente dos outros. Eu não queria que eles olhassem para mim e diziam: oh, coitadinha, ela é especial, ela é diferente dos outros. Imagina uma menina com 15 anos, em plena adolescente, como é que pode viver essa situação? Então, eu nasci de novo. Muito obrigada. Fica por baixo. Então, eu me dirijo diretamente a Eduarda Crispim Leite, pelos poderes que nos são investidos pela Lei 10.559, para declará-la, por unanimidade, anistiada política brasileira. E por esse ato, Eduarda, o Brasil e o Estado brasileiro está te pedindo desculpas por tudo o que você sofreu, por todas as consequências em relação à sua história de vida. Mas saiba que nesse momento essa homenagem é direcionada a você, ao teu pai de fato, à sua mãe e ao seu pai também, muito pela ditadura. E as nossas homenagens, porque é esse exemplo de vocês que nos revigora. Às vezes a comissão recebe muitas críticas, né? Nos revigora para seguirmos firmes nesse processo de reparação. Enquanto o último perseguido brasileiro não foi reparado, nós sequer poderíamos dizer que a transição democrática estará concluída em nosso país. Não chore ainda não, que eu tenho violão e nós vamos cantar. Felicidade aqui pode passar e ouvir, e se ela for de samba, de querer ficar. Seu padre toca o sino que é pra todo mundo saber que a noite é criança, que o samba é menino, que a dor é tão velha que pode morrer. Olê, 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 olá, tem samba de sobra, quem sabe sambar, que entre na roda, que mostre o gingado, mas muito cuidado, não vale chorar. Não chore ainda não, que eu tenho uma razão pra você não chorar. Amiga, me perdoa se eu insisto à toa, mas a vida é boa para quem canta. Meu pinho toca forte que é pra todo mundo acordar. Não fale da vida, nem fale da morte. Tem dó da menina, não deixa chorar. Olê, 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 olá, tem samba de sobra, quem sabe sambar, que entre na roda, que mostre o gingado, mas muito cuidado, não vale chorar. Não chore ainda não, que eu tenho a impressão que o samba vem aí.
samba tão imenso que eu às vezes penso que o próprio tempo vai parar pra ouvir. Luar, espere um pouco que é pro meu samba poder chegar. Eu sei que o violão está fraco, está rouco, mas a minha voz não cansou de chamar. Olê, 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 olá, tem samba de sobra, ninguém quer sambar. Não há mais quem cante, nem há mais lugar. O sol chegou antes do samba chegar. Quem passa nem liga, já vai trabalhar. E você, minha amiga, já pode chorar.